Salve humanidade, eu sou Michel do canal Filosartes e dando continuidade para o vídeo que eu iniciei sobre Evangelion na parte 1, que você pode conferir aí, agora eu vou falar mais dos sistemas simbólicos e para isso eu preparei um roteiro, mudei o cenário também porque vão ter poucas pausas, quase nenhuma de mudança, então você pode acompanhar isso como se fosse um podcast, quiser pausar para fazer pesquisa, qualquer coisa, tá? E sobre o roteiro ficou enorme, 7 laudas para falar de Evangelho, pois quando busca ali no databook, a história e tudo mais, é gigantesco, né? Então vou estar lendo, então dá para conseguir só ouvir o vídeo, não precisar ficar prestando tanta atenção. E assim, como esse roteiro ficou muito grande, eu peço para que você já curta o vídeo, deixa aí seu like, se quiser comentar alguma coisa, dar sugestão, falar de alguma coisa que eu não falei, e também compartilha para as pessoas que gostam de saber sobre esferas misteriosas, coisas ocultas, cabala e gnose dentro de obras orientais. Então, para você que curte Evangelho, Zazazaza Teixinomoyo. Pois bem, então, começando com a leitura, Evangelho é uma obra que, além da perspectiva psicológica dos desdobramentos das personalidades e adequação ao mundo do trabalho, como eu disse na primeira parte do vídeo, vem apresentar para nós uma percepção cabalística e gnóstica como nenhuma religião ocidental baseada no judaico-cristianismo conseguiu emergir nos conceitos simbólicos como este oriental Hideakiano apontou em sua obra. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a diferença entre sujeito, indivíduo, paradigma e dispositivos da subjetividade, recomendo assistir o vídeo do canal do Dr. Alexandre Link, o Quadrinhos na Sarjeta, onde ele trata neste vídeo aqui sobre o assunto, sobre essa identidade, identitarismo e tudo mais. Embora ele tenha gravado um vídeo excelente sobre Evangelho, mas você pesquisa lá no canal dele, se quiser ver a parte dele sobre Evangelho, junto com a esposa dele. Então, voltando aqui ao assunto desse vídeo, né? Vamos então entender bem basicamente o que seria essa cabala e como ela perpassa pelos mitos da criação narrados na Bíblia, com seus símbolos de compreensão do universo que depois desemboca nos ritos gnósticos e outros assuntos um tanto ocultos. E é importante entender esses símbolos porque desde o título do anime, da obra de Hideakiano, desde o título até todos os nomes, os paralelos que são construídos ali, estão presentes nesse simbolismo, nessa conjunto simbólico da cabala, do gnosticismo, que estão presentes dentro do cristianismo de formas ocultas que às vezes a gente não percebe. Então, no início do universo, haviam seres superiores que se reconheciam como vida e conhecimento, a dualidade universal para que haja a existência de algo. Dessa primeira dualidade que se formam o ternário, o quaternário, ou dizendo de uma forma científica, a matemática e a onda. As duas interações que formam através do movimento de campos de força e energias e dão origem para o cosmos, que conhecemos enquanto vivos. Relembrando que a cabala ela é um diagrama, e nesse diagrama que se forma recentemente na história humana, tá? De ideias alcançadas através de intensas meditações e assimilações da intuição junto aos ciclos da natureza real, da realidade, a qual nossos ancestrais, percebendo quão magnífico é estar vivo e conhecer este mundo, chamaram de divindade e emanação divina. Na cabala, então, vemos o princípio como o primeiro ponto que inicia de uma verdade e vontade superior, algo como o início do Big Bang. Então, com toda a sua verdade e vontade, suprema força, espiralando, irrompendo em raízes fractais, se manifesta no princípio dual, onde toda emanação gera um princípio de fecundação e transmissão espontâneas das sementes da vida, ou aquilo que vai animar o universo e lhe dar movimento.
Esse princípio encontra um limitador, algo como um útero universal, onde sua energia incessante irá encontrar forma, criar matéria e luz. Essa tríade está nas estruturas das trindades em diversas religiões. É o Pai, Filho e Glória, que depois uns meliantes patriarcais aí vão chamar de Espírito Santo, a Glória. Mas não vou discutir isso agora, ou vou. E para os orientais tem Brahma, Vishnu, Shiva, em algumas é Lakshmi, a deusa benéfica, tem Izanami, Izanagi, Amaterasu no Japão. Claro, cada cultura dessas terão outros panteões de deuses e deusas. Mas voltemos à Cabala, e entendendo que a Cabala ela não é um fundamento de todas as religiões, mas através de sua estrutura podemos compreender e reconhecer todas as manifestações transcendentais e metafísicas das culturas pelo mundo. Alguns a traduzem como tradição ensinada, aquilo que é passado para as novas gerações que mantém o aspecto da compreensão dos vícios e das virtudes na memória do povo. E então, como eu disse no vídeo anterior, suas 10 esferas, as sefirotes, condensam do macrocosmo ao microcosmo, ou daquilo que está acima reverbera no que está abaixo. Nos princípios herméticos, por exemplo, é dito sobre isso. Começando pela Terra, ou reino da manifestação, chamada de Malhut. Malhut, ou realidade, é a 10ª esfera, o mundo que presenciamos. A 9ª esfera, representada pela Lua, é o caminho onde se fundamenta o mundo das ideias, a entrada para a intuição ou gnose, onde o intelecto capaz de compreender o mundo se afunila e penetra nos animais da matéria e os dota da capacidade do raciocínio ou das ilusões. Também é chamada de Yesod, ou fecundidade, as ilusões e a preguiça das segundas-feiras capazes de nos tornar lunáticos. A 8ª esfera, entendida como Mercúrio, Hod, é a eternidade, onde a inteligência é formada antes de afunilar em Yesod. Hod é também chamada de esplendor, aquilo que questiona, onde podemos notar sua essência nas manifestações religiosas africanas em Exu, em Hermes para os gregos, Loki para os nórdicos, Miguel Arcanjo para os judeus, onde seu nome se pronuncia algo como Michael, o que denota uma pergunta, tipo, quem pode ser igual a Deus? E no Egito Antigo era conhecido como Tot. Inclusive, falando desse ser angelical, cada esfera recebe ali uma proteção e uma manifestação desses seres míticos, como uma forma de compreensão da natureza. Então, essa inteligência só é acessada através do amor às coisas, ou a busca pelo que a antiga filosofia chamava de belo. Esse acesso emocional se encontra na 7ª esfera Netzach, ou Vênus, no sistema planetário. Essa esfera pode ser denominada de vitória ou a mente que busca se expandir, antes de tomar forma através do rigor mantido entre Hod. E trazidos da 5ª esfera, que já falarei logo. Na 6ª esfera, esta beleza se manifesta ao mundo, é aquilo que ilumina os seres com vigor e dá a fonte da vida, através da sua luz. Tiferet também pode ser chamado de sol, a centelha divina, através da sua luz, né? Que Cristo ou Buda, se preferir denominar, como este princípio de elevar ao superior e sagrado, e não como figuras humanas da história. Então, seguindo pela coluna do rigor, a gente conhece Gébora, ou Marte, no sistema planetário. Esse Marte tem as suas podas marciais também, estão presentes na disciplina e estratégia, assim como é Atenas, por exemplo, para os mitos gregos. Ou no militarismo, que também era traduzido como justiça e rigor. Claro, né? Não esse militarismo que conhecemos hoje, mas tudo bem. Este rigor não é absoluto, pois ele provém da misericórdia. E a misericórdia divina e das bênçãos do universo para que haja vida, ou na 4ª esfera chamada Kesed, ou Resed, Júpiter nos planetas. O grande benevolente, ou a bondade, que também pode ser conhecida como Gula, na 3ª esfera, também pode ser conhecida como Gula. Ela tem a sua origem da união de esferas superiores, que na 3ª esfera, a grande mãe, presente em todas as culturas como um arquétipo eterno,
a natureza presente nos símbolos de Saturno. Esta esfera, chamada de Binah, também é conhecida como inteligência infinita, uma espécie de ânima superior. E a segunda esfera é Hokmah, que originalmente seria a manifestação das estrelas e constelações, onde a roda do zodíaco se manifesta em fecundo universo. Um símbolo do grande pai presente nos obeliscos pelo mundo, onde hoje a compreensão filosófica diz ser apenas um falo para representar a dominação do homem na natureza. Mas nossos ancestrais compreendiam como a necessidade de o ser apontar para cima, buscar o divino e sagrado. Então, após as descobertas da astronomia dos planetas transnetunianos, algumas tradições colocaram sua representação simbólica como Urano. Mas eu prefiro ver ali Netuno, por este aspecto da espuma do mar ser como espermas que fecundam a terra. E sua figura paternal também, netuniana. Hokmah também pode ser chamado de sabedoria absoluta. Daí sim, chegamos na primeira esfera, que seria algo como a coroa divina que se manifesta no universo. Eu vejo ali o símbolo de Urano. Urano é diferente até em sua forma planetária, desde seu eixo sendo horizontal do nosso ponto de vista, e não vertical como compreendemos em todos os outros planetas. Quando, no seu aspecto simbólico ancestral, sendo como uma boca do universo, onde se originou o cosmos através de seu aspecto feminino do caos, como energia que firma as coisas e as destrói para novas coisas serem construídas, como no aspecto masculino de algo que penetra e expande. Essa esfera também é chamada de Keter, ou coroa, ou potência suprema. E além da coroa, há outras manifestações superiores das quais não temos capacidade de compreender na cultura cabalística. São chamadas de véus da eternidade, a luz da verdade oculta, ou Buda para a filosofia mística oriental. Mas e Plutão, hein? E Plutão, cadê? E uma tal de Daat, que dizem ser a não esfera que cruza o caminho da retidão? Onde que tá? E esses caminhos que ligam as esferas, por que elas somam 22 caminhos? Bem, pesquise por si e assimile essa ideia através da sua própria intuição, ok? Pois agora retornaremos aos aspectos simbólicos desta mística presente em Evangelion. Voltando a esse espetacular anime, ele se fundamenta numa história de origem do universo. Então, por isso que é importante a gente entender esses aspectos cabalísticos que é apresentado logo nas imagens da introdução, né? E vida e conhecimento, então, evoluíram junto com a formação do universo. Sem formas do universo que estava sem formas até que surgiu o campo AT, uma capacidade de dividir átomos em distâncias diferentes, que posteriormente fará uma alusão à filosofia do ouriço e nossa incapacidade de fazer conexões reais com outras pessoas pelo medo de nos ferirmos e ferir os outros. Essas formas distintas que se interagem com o ambiente surgiram como astros, estrelas, galáxias e planetas. Essa raça primordial se desenvolve com corpos particulares há bilhões de anos. Essas formas puras primordiais dominaram toda a ciência e tecnologia, mas algo faltava. Sempre essa falta, não é, Lacan? Enfim, estes seres começaram a entrar em extinção por toda a sua assimilação de sabedoria e conhecimento. Então, antes da sua extinção total, essa raça criou uma forma de preservar todo o seu conhecimento e evolução de vida, para retornarem ao seu ressurgimento, à sua ressurreição novamente. Será uma alusão aos mistérios dos faraós? Será uma alusão a um arcano que carrega a insígnia Shin? Já falaremos sobre isso. Vai saber, né? Bem, sua imensidão foram condensadas em esferas de biotecnologia, chamadas de luas, com núcleos interativos repletos de inteligência universal. Além disso, colocaram nas esferas sua consciência transmitida para elas as suas almas. Então se lançaram para o profundo universo à busca de encontrar um planeta habitável e retornar sua evolução. Uma das luas portaria mais do conhecimento, enquanto a outra mais da vida, aproximando a energia da criação do universo, chamados de fruto da vida e fruto do conhecimento. Algo presente no Gênesis da Bíblia, né? Se separaram para que um, ao entrar em contato com o outro, não formasse um novo Big Bang e reiniciasse o cosmos, perdendo assim todo o seu desenvolvimento.
A lua da vida tem a capacidade de gerar energia infinita e poder, e a lua do conhecimento com a capacidade de se desenvolver e evoluir cada vez mais. Tomando uma regra de não se chocarem novamente, uma inteligência artificial foi criada com uma forma espiralar peculiar, igual às hélices do DNA, chamada de Lonça Longinus, capaz de penetrar qualquer campo AT, imobilizando a evolução dos seres dessas luas. Assim, qualquer desastre poderia ser paralisado, como caso essas luas se assimilassem novamente. Então, há milhões de anos, a lua do conhecimento encontrou a Terra jovem ainda, em seu estado já um pouco após o início da sua evolução. E dentro dessa lua, o progenitor Adão iniciou sua evolução e expansão de sua própria raça de vida. Essa raça de vida depois passa a serem conhecidos como anjos. Essas espécies orgânicas, no auge de sua evolução, eram 16 anjos, e a queda de Adão na Terra passou a ser chamada de primeiro advento. Então, algo que não poderia ocorrer, ocorre. Outra semente caiu na Terra, a lua da vida, causando assim o primeiro impacto. Esta lua estava sem sua lança Longinus, e em seu núcleo estava a forma de vida Lilith. Caso Lilith e Adão se encontrassem, geraria um caos novamente. Então o próprio Adão se mobiliza com sua lança, mas já havia iniciado o processo de vida na Terra. E Lilith, sem se paralisar, começa também seu desenvolvimento de vida. O sangue de Lilith se espalha sobre a Terra, e o campo AT, ativado com este sangue, se torna mares, rios, florestas. Essa lua também continha o líquido LCL, que, por sua vez, vai criar a vida, ou a sopa primordial. Bactérias, insetos, depois peixes, e por sua vez suas respectivas evoluções, iam surgindo ao longo do tempo. Então eis que surge a espécie humana há milhões de anos, capazes de usar ferramentas e, consequentemente, dominar a natureza. Passaram a raciocinar e, com isso, se tornaram semelhantes à raça ancestral. Milhares de anos se passam e a espécie humana, agora em seu auge da evolução tecnológica, descobre o que eles chamam de Geofront, a lua onde Lilith hibernou após cumprir sua finalidade. E descobrem outro Geofront na Antártida, que já chegaremos lá na sua busca de compreender a origem enquanto espécie inteligente. Uma organização com ambição e recursos necessários para fazer essa investigação, chamada CILI, descobre os pergaminhos do Mar Morto, o que na obra tem a função de manual de instruções e que em nossa realidade também possui essa função, quando se percebe naqueles apócrifos toda uma conduta ética e mensagens simbólicas sobre revelações ou apocalipses, contidos em suas instruções do que veio a se tornar a sabedoria gnóstica. Então vou deixar um vídeo de um canal que faz leitura sobre esses apócrifos, esses apocalipses para você, caso tenha interesse, tá? Em conhecer sobre a mística dos mistérios, do Logos, ou Cristos em nós, do canal Viveca. Pois bem, os pergaminhos apontam para que deveria acontecer caso as luas iniciassem a vida em um único ambiente, sendo necessário se reiniciar apenas com uma das sementes se desenvolvendo. Mas a Sil, percebendo todo o poder que tinham em mãos, faz o quê? Vão para a Antártida à procura de Adão. E a expedição do Dr. Katsugari buscou fazer contato com Adão, com a experiência de colocar um humano descendente de Lilith na presença desse outro ser. O que levou sua absorção e criando um ser perfeito, com tanto poder e caos, que causou o que veio a se chamar Segundo Impacto. O Segundo Impacto alterou o eixo da Terra e causou tanta devastação que mais de 2/3 da população mundial pereceu. Adão rejeitou o corpo do humano e se tornou um pequeno embrião que se forma um humano que estava portando a sua alma, ou talvez estava a par de sua alma. E aqui, novamente, percebemos a ideia gnóstica do primeiro ser, que manifesta sua alma e fundamenta aquilo que está na Cabala como o despertar da humanidade como filhos do primeiro ser, o Adam Kadmon, os seres da Terra, filhos da Terra. A Cili, então, não satisfeita com toda a merda que fez, buscou extrair todo o conhecimento tecnológico daquela forma ancestral. E nesse plano, queriam que Lilith reabsorvesse a humanidade e depois se fundir com Adão, para que pudéssemos tornar um ser perfeito em sua máxima evolução. Com essa premissa, conseguiram fundos com o argumento
que essa evolução suprema retiraria toda a dor e sofrimento da humanidade. Esse plano seria chamado então de instrumentalidade humana. Esta alma de Adão parece ter se tornado o 17º anjo, o que criou uma ressonância para que os outros 16 anjos caídos em sono profundo despertassem em busca de cumprir a programação de vida e desativar Lilith. Com esse desastre iminente dos anjos, em busca de destruir o que a Silly criou, essa organização cria, para fins militares, a NERV. NERV, aqui vamos para mais um dos aspectos simbólicos, né, da mística ocidental, quando se fala que em seus tratados do nervo da coluna cervical e sua conexão com o cérebro, né, ou o sistema nervoso central, será fonte de desenvolver a alma através do corpo, ou também presente na yoga, sobre os chakras que existem nessa estrutura da coluna até a cabeça e seu ápice. Então tá. Essa NERV, então cria o projeto Evangelion, corpos orgânicos com artifícios tecnológicos para enfrentar os anjos de Adão, usando uma estrutura criada a partir do corpo deste Adão, sendo chamados de Evas. Porém, o Eva 01 foi criado a partir de um clone de Lilith, para despertar esta e fundir a humanidade na instrumentação. Como estes clones não possuíam uma alma, eles são pilotados por crianças que alcançam uma taxa de sincronização com aquele maquinário biológico. Então aqui cabe apontar que quando se nota os apócrifos encontrados em Nag Hammadi, os arredores do Mar Morto, uma região conhecida como Qumran, a figura de Eva nos textos é bem diferente daquilo que ficou conhecido na Bíblia. Esta personificação da ânima que habita o despertar da humanidade é quem salva Adão de sua animalidade, e não a que lhe entrega o pecado através do fruto. Através do fruto, ela vai entregar o conhecimento divino para que Adão se desperte da sua ignorância material e comece a ascender novamente a Cabala, a árvore da vida, para alcançar os planos divinos. E quem os atrapalha e depois chama isso de pecados são chamados de arcontes, que você pode ver nesses vídeos do canal Viveca. Então tá. Toda a mística que nos é ensinada quando crescemos no ambiente cristão está fragmentada, e por isso a sociedade passou a desprezar a mulher, como se essa fosse a fonte da origem do mal. Sabendo das reais formas que os mistérios gnósticos apontam, agora podemos entender que a influência feminina é quem resgatou a humanidade, criando o apreço civilizatório, quando começaram a cuidar de pessoas feridas, desenvolvendo a protomedicina, que era o xamanismo, ainda presente hoje nos pajés, em outras culturas de povos originários. E com isso, dando uma maior capacidade para o raciocínio e a origem da intelectualidade. Ora, veja, o intelectual pode ser pensado como uma forma de introversão, de trazer o conhecimento para dentro de si. Quando falamos nesse aspecto de introvertido, se entende a base, por exemplo, de yin do yang, ou seja, é um movimento feminino, a ânima que desperta o ânimos, ou o espírito que possamos almejar algo além de nós mesmos, enquanto espécie que apenas sobrevive. Saindo assim do estado imersivo da sobrevivência e passando a desejar algo para além de nós mesmos. Ou a ponte para alcançar o super-homem, como Nietzsche descreve em Assim Falava Zaratustra. Então tá, retornando à história desse vídeo que já deve estar gigantesco, Yui, que se casa com Gendo e tem o seu filho Shinji Ikari, né, Ikari Shinji, percebe uma falha na construção dos Evas, onde a falta de uma alma não estabilizava a biotecnologia, sendo preciso implantar um humano no clone para que este pudesse operar suas funções. Yui se sacrifica ao se fundir com o Eva, para que este pudesse ser operado e defender a humanidade dos ataques dos anjos. Então, a mãe de Shinji se tornou o líquido LCL no Eva 01, ou aquele líquido amniótico presente dentro de um útero. Os anjos, querendo impedir os propósitos egoístas da humanidade de fundir Lilith com Adão, os ataca. Enquanto isso, a NERV desenvolve através da cientista Naoko Akagi os computadores operacionais que irão ajudar no controle dos Eva. O computador chamado MAG, com as 3 repartições sendo estes batizados com os nomes dos magos que receberam o nascimento do Cristo, sendo Belchior, Gaspar e Baltazar. Cabe salientar aqui outra coisa também que ficou fragmentado na Bíblia, pois lá aponta que esses magos vieram do Oriente para o Ocidente para a chegada do Messias. E naquela época haviam intensas migrações de peregrinos místicos do budismo, do confucionismo, também de árabes que desenvolveram sua própria mística e matemática, querendo levar o conhecimento para todos e todas, as chamadas boas novas,
ou em uma tradução, evangelhos. Muita coisa se percebe, por exemplo, na filosofia de Heráclito e na construção da matemática filosófica de Hipátia. Ambas pessoas que instruíram no advento que conhecemos como Alexandria, onde esses místicos se agruparam para estudar, desenvolver suas filosofias, medicinas, arte e tudo mais. Estes magos, carregando cada um a forma de presente da beleza, né, daquilo que a gente viu representado na sexta esfera, o Sol, era cada um representante desses 6. Ou seja, um 6 que é como se fosse um nome para também falar do que é ser humano, formando a incompreendida simbologia do 666, dos 3 magos, cada um representante dos 6. Mas esse é papo para outro vídeo, tá? Em Evangelho também mostra a clonagem da Yui na personagem Rei, que recebeu partes das células de Lilith para ser criada. Gandalf queria unir Rei a Adão para criar consciência perfeita e recuperar sua esposa, numa tentativa bem egoísta. Os clones de Rei também foram usados como pilotos do EVA 00, por conseguir sincronizar com o LCL da mãe de Shinji. Na Alemanha, uma cientista tentou criar uma forma de replicar sua consciência de forma virtual na tecnologia do EVA 03, ou EVA 02. E depois passou a ser pilotado por sua filha, Asuka. Os problemas psicológicos que essa cientista desenvolveu por tentar virtualizar sua mente a levou ao suicídio. Então, o ataque do primeiro anjo ocorre. Cada anjo também recebe um nome característico da mística judaica. Mas eu não vou lembrar aqui todos os nomes, tá? Assiste aí o anime, você consegue ver quando aparece cada um ali o nome desses anjos. Se quiser pesquisar para saber por que eles recebem esses nomes também, tá? Vai ter uns significados místicos aí. Os anjos buscavam ou se unir com Lilith e acabar com as formas de vida na Terra, ou unir com Adão para retornar ao seu princípio. Após enfrentar vários anjos, o último que surge tem uma forma humana, uma alusão a Lúcifer, talvez? Este anjo está no corpo de Kaoru, um jovem que fez uma intensa amizade com Shinji, que o mata de forma bruta. Shinji mata Kaoru. Só que Kaoru faz essa escolha de precisar morrer quando percebe que não encontrou Adão para retornar à sua origem, mas sim Lilith. E a Cilly, vendo que a Nerve seguia os planos de Gandalf, decide eliminar aquela organização, pois se Lilith se fundisse com Adão antes de absorver a humanidade, a espécie seria completamente destruída e não atingiria a instrumentalidade para a consciência única. Então os membros da Cilly transferem suas consciências para aqueles monolitos que a gente vê, né, uns monolitos cibernéticos, e para que por sua vez fossem conectados aos clones de Adão e preservar sua própria mente sem assimilar a grande consciência que... Essa busca pela imortalidade parece estar presente em vários discursos e indústrias financiadas por bilionários. Você poderá encontrar sobre essas pesquisas estranhas nos livros, por exemplo, de Yuval Harari, mas vá com calma, tá? Porque é bem tensa essa leitura sobre uma das verdades que paira os ramos da ciência que trabalha para essas obscuras empresas e tem seu discurso de lucro e desenvolvimento. Então tá. Gandalf Ikari, com o embrião de Adão em suas mãos, o implanta em Rei, que já possuía células de Lilith. Mas Rei não obedece aos comandos de Gandalf pela primeira vez, após essa absorção. Rei ascende aos céus como criatura perfeita após absorver Adão e se fundir com o corpo de Lilith. Nisso, o Eva de Shinji também está conectado àquela criatura gigantesca, fazendo com que a humanidade se torne líquido LCL, pois sem o campo AT que preserva as formas, há apenas a sopa primordial. Mas a Rei Perfeita acaba mantendo as consciências das crianças que pilotaram os Evas. Shinji passa a controlar a instrumentalidade humana e a Rei Perfeita aceita seus desejos de parar com aquela destruição e absorção da espécie. Shinji passa do protagonista que não desejava nem poder e nem lutar para o controle de toda a vida humana. E esse movimento de do retorno à sem forma primordial cria uma onda de choque no planeta, causando aquilo que vai ser chamado de terceiro impacto. Shinji recebe o entendimento apocalíptico do que estava acontecendo e sugere para a Rei Perfeita que não absorvesse todo o líquido LCL, deixando para que a humanidade que preferisse voltar à sua forma de vida entrasse num campo AT e se manifestasse novamente em matéria individual. Como Shinji não é transformado em LCL, ele retorna primeiro que todos os outros seres humanos que decidem retornar para sua consciência e corpos. Ele sobrevive naquele mundo destruído por muito tempo sozinho, pois é lento o processo de retornar de LCL para campo AT das formas físicas.
Então Asuka aparece em seu corpo naquela imensidão oceânica para a Terra, e Shinji, acreditando ser uma ilusão, tenta eliminar ela. Este então o recebe pela primeira vez, com um gesto carinhoso em sua face. Ela acaricia Shinji enquanto ele tenta sufocá-la. E Shinji então para com sua violência e aceita a nova realidade. Então, chegamos ao fim? Acredito que não. Mas para saber mais estudos sobre isso, vou deixar outro canal também, chama Verdades Ocultas da Bíblia, com temas interessantes sobre esse gnosticismo, a cabala, outros assuntos muito anteriores aí das proto-civilizações e como se dão as origens das camadas da consciência humana e como que a gente elabora as configurações daquilo que reconhecemos como virtudes, entendimento dos vícios. Então, se curtiu esse imenso vídeo, acho que vai ser o maior vídeo desse canal, se gostou dessas histórias abstratas e absurdas, deixa seu like, curte aí, comenta também, compartilha. E muito obrigado por ter conseguido chegar até o final, que eu sei que é muito cansativo. Então valeu, falou e até o próximo vídeo, galera!